Que a graça, a paz, o amor de Deus estejam sobre todos vós, dando-lhes sabedoria, paz e direção em todos os seus passos. Estamos gravando uma série de vídeos sobre a veracidade da Bíblia. Já falamos sobre muitas coisas e no último nós falamos sobre a desobediência do homem. Hoje nós vamos falar sobre o resultado daquela desobediência. Antes, porém, se você tem prazer em divulgar a palavra de Deus, inscreva-se no canal, compartilhe, comente e pergunte se tiver dúvidas. Se considerarmos na desobediência do homem aquilo que é perfeito, imutável, eterno, que não pode, não há mudança, nem voltar atrás, entenderemos facilmente porque o mundo está no estado de destruição que se encontra atualmente. O primeiro ponto é a justiça de Deus. Deus é um ser perfeito e não pode mudar o que ele mesmo determinou em sua lei. Ele não é vulnerável. Ele determinou que na desobediência à lei o homem morreria. O homem desobedeceu. E nesta desobediência, Deus jamais poderia não executar a lei. Portanto, Deus nada mais fez do que cumprir com justiça e perfeitamente a lei. A lei dizia que o homem morreria na desobediência. Vamos entender primeiro o significado da palavra morte. Morte significa separação. É uma palavra que no Velho Testamento está escrita em hebraico e tem o sentido de separar, isolar. Terceiro ponto, quando o homem pecou, se tornou além de pecador, também ficou corrompido. Vejamos por quê. Satanás despertou três coisas interessantes no homem para quebrar sua inocência. Inocência quer dizer ausência total do pecado, sem malícia, sem tendência para o mal. Primeira coisa foi orgulho, ele despertou o orgulho. Veja a palavra de Satanás em Gênesis 3:5. Abrir os olhos. Há uma insinuação de que Deus estaria escondendo alguma coisa deles. Conhecimento do oculto. Gênesis 3:5. Conhecereis do bem e do mal. De fato, estas palavras Satanás aguçou a possibilidade do homem ser igual a Deus. Em Gênesis 3:6 vemos em terceiro ponto o homem despertado em sua curiosidade e não resistindo ficou interessado nas três coisas interessantes que falamos. Primeiro, árvore boa para se comer. Aqui temos duas coisas em uma só. O desejo dos olhos, diz o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa, a beleza da árvore a atraiu. Porém, nem tudo o que é bonito é bom. O desejo da carne, boa para se comer. Adão e Eva tinham muitos alimentos no jardim, mas quiseram aquilo que era proibido. É o mesmo que termos água em abundância, mas querermos muita cerveja para matar a sede. A água não embebeda. A cerveja pode embebedar e viciar, tirando o raciocínio do homem. Segundo, entendimento. Aqui está despertado o orgulho, a verdade e a ambição de ser igual a Deus. É lógico que Satanás mentiu. Porém, o desejo de ter entendimento igual ao de Deus cegou o homem. O homem é cego exatamente por isso, por ser orgulhoso. Quando eu falo cego aqui é no sentido espiritual, não da vida na carne. Terceira, a soberba da vida. Satanás disse para a mulher em Gênesis 3:5 que eles não morreriam ao comer daquela árvore. Aqui está a soberba da vida. Eles continuariam vivos, porém seriam iguais a Deus. Assim temos porque o homem desobedeceu a Deus. A culpa da desobediência é somente do homem. Ele sabia que precisava obedecer à lei de Deus. 1 João 2,16 diz o seguinte:
por ter tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. No Gênesis 3:7, então foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus. Pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Os olhos de ambos foram abertos, de fato, e conheceram que estavam nus. Procuraram se vestir. Perderam a inocência. Então entrou o pecado no homem. Agora já não se podiam olhar estando nus. Gênesis 3:8. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas Deus é onipresente. Quando ouviram a voz de Deus, se esconderam, ficaram com medo. Agora eles tinham pecado, trevas, e Deus é santo, luz. Luz e trevas não residem, não ficam no mesmo lugar. Não tem comunhão entre elas. No verso 17 de Gênesis 3, e ao homem disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Vemos Deus amaldiçoando a terra, que era santa, perfeita, por causa do pecado de Adão. Agora o homem já não comeria mais livremente de uma terra santa. Estaria em uma terra maldita e com trabalho fatigante ele comeria. Passou a derramar suor para colher e cuidar do alimento. No verso 18, Deus coloca algo que ainda não existia. Ela produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Deus fez brotar então coisas sobre a terra, plantas que não existiam, as ervas daninhas e os espinhos. No verso 19, aí Deus muda a sentença para Adão: já não vai comer livremente. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Mostra bem a diferença de vida que o homem colheu em relação à que tinha antes do pecado. No verso 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Portanto, ficou vedada a volta ao jardim e a comunhão com Deus. Vemos Deus guardando a árvore da vida, para que o homem não se chegasse a ela e pudesse viver eternamente no estado de pecado. E guardada a árvore da vida, expulsou o homem da terra santa para a terra maldita. Assim temos o homem como único responsável pela situação degradante que a terra se tornou. Deus foi perfeito em expulsar o homem, pois o homem usou mal o seu livre-arbítrio que Deus lhe havia dado. Hoje não existe mais o livre-arbítrio. Assim, o homem sem Deus está à mercê de seus próprios pecados e às propostas que o mundo impõe por aquele que o governa, ou seja, o maligno. No verso 20, chamou Adão a sua mulher Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Vemos claramente que nós somos originalmente na carne, filhos de Adão e Eva, e fomos gerados na terra amaldiçoada. Por isso, sofremos tanto na terra. Somos gerações do pecado.
O imperfeito não pode gerar o perfeito. Assim como nosso pai na carne, Adão, nos gerou no estado de imperfeição e de pecado, já nascemos pecadores. Por isso a palavra de Deus nos diz, por meio de Davi, mostrando a próprio Davi a condição dele. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Por isso, temos esta ansiedade de vingança, egoísmo, orgulho e competimos uns contra os outros, muitas vezes até o combate de morte. Portanto, nós vivemos em um mundo cheio de desgraça, de ódio, de vingança, de maus tratos, de desarmonia, de fome, de guerras, de pessoas fisicamente defeituosas por sua própria culpa. Os seres humanos são imperfeitos e, na perfeição, não sabem fazer as coisas boas. Naturalmente são inimigos de Deus, porque o orgulho leva a tudo o que fazem não agradar a Deus, pois tudo o que fazem é contrário à santidade de Deus. Desta forma, podemos perceber claramente que não há como voltar-se para Deus por méritos pessoais. Estão debaixo da sua justiça. Não pode chegar à árvore da vida porque ele fechou o caminho. Para que então Deus escreveu a Bíblia? O que ela revela a respeito do futuro do homem. Porventura, traz ela uma nova esperança? Traz ela algum modo pelo qual possam ser salvos? Veremos isso nos próximos vídeos. Por ora, pense nisso, medite. Deus te abençoe.